Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. 10 de outubro é Dia Internacional da Saúde Mental. E hoje vamos dedicar o nosso programa em versão ampliada para tratar desse tema. A Unicef realizou recentemente uma pesquisa com quase 8 mil jovens de 15 a 19 anos em todo o Brasil e constatou que quase metade dos entrevistados sentiu necessidade de pedir ajuda sobre saúde mental. O levantamento mostra também que 50% dos ouvidos não conheciam serviços ou profissionais dedicados a apoiar adolescentes nessa área da saúde mental. Há poucas semanas, o cantor Justin Bieber cancelou uma turnê mundial para cuidar desse aspecto da vida dele. Choveram memes e piadas. E apesar dos avanços na discussão sobre esse tema, esse comportamento de gozação sobre uma coisa que é tão séria não pode ser naturalizado. Ao contrário, precisamos acolher e dar suporte para que os jovens possam, sim, encarar um diagnóstico de problema de saúde mental. Para tentar quebrar o preconceito, avançar com o debate, a gente vai dedicar os próximos minutos exatamente para tratar sobre essa questão da saúde mental dos nossos jovens. E esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui, junto comigo sempre ela, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Muito bem, Thaís, principalmente se vamos abordar a questão da saúde mental. Minha voz. Conosco por aqui, o Bernardo Massal, ele que é de Belo Horizonte, tem 15 anos. O estudante sofre com depressão e fala dos desafios de conviver com a doença. Eu sinto muita solidão, às vezes uma vontade de ficar sozinho. Às vezes a gente sente que a gente está sendo afastado das outras pessoas, ou a gente está se afastando de outras pessoas. Eu já sofri algum preconceito por ter depressão, porque as pessoas invalidam o que elas não veem, elas não acham que isso é uma depressão, isso é uma frescura, elas não entendem a dor que a gente passa, e às vezes a gente tem uma vontade de ficar sozinho, não ter forças para fazer algo, e as pessoas acham que não tem um motivo para isso. Eu fiz o tratamento já fez um tempinho. Eu descobri que eu tenho depressão desde os 8 anos. Eu comecei a tomar medicamentos, eu tenho que fazer um acompanhamento numa psicóloga e também numa psiquiatra. E até agora está indo tudo bem. Os efeitos estão diminuindo, a minha ansiedade diminuiu bastante. Mas eu espero que eu fique melhor para poder alcançar meus objetivos e ter uma jornada. Roseli, eu adorei o depoimento do Bernardo porque ele é tão verdadeiro que a gente consegue se colocar automaticamente no lugar dele, do desafio que ele encara, porque não é só encarar o diagnóstico de depressão, que já é muito pesado, né? Já traz aí uma série de sofrimentos, como ele mesmo mencionou, mas ele sofre ainda com preconceito, com as pessoas invalidando o sentimento dele, invalidando esse diagnóstico. É preciso mais acolhimento, mais respeito e mais suporte, principalmente para esse jovem, né, Roseli? O Bernardo foi muito claro, né, ao dizer a respeito dos preconceitos. Temos muitos, Thaís, muitos que ajudam a aumentar o sofrimento psíquico de quem sofre de depressão, principalmente quando é jovem, mas não apenas os jovens, né? São preconceitos que fazem pessoas pensarem ou dizerem, né? Como ele mesmo falou, é frescura, é preguiça, é mimimi. Não, nossa, é um sofrimento que quem nunca teve depressão ou qualquer questão da saúde mental não tem ideia desse sofrimento. A pessoa acorda sofrendo e dorme sofrendo. Então, é preciso realmente que a gente tenha um pouco mais de entendimento a respeito dos problemas da saúde mental, que não é uma questão de autocontrole, não dá para a gente dizer assim, amanhã eu não vou ter depressão, não dá. Se desse, né? Mas não dá, assim como não dá também para falar, amanhã eu não vou ter essa doença do meu corpo, também não dá, é preciso tratamento. Então é preciso que a gente
entenda e seja mais solidário, né, com as pessoas que sofrem problemas de saúde mental. Eu também quero falar. Conosco agora a Isabela Matos, que é mãe de uma adolescente de 16 anos. Quando eu descobri, ela já estava se cortando. Então, assim, no momento que eu vi aqueles cortes no corpo dela, que na verdade ela fala que se cortava, né, para tentar tirar a dor emocional, então ela causava uma dor física nela mesma, foi algo muito chocante, porque ao mesmo tempo eu me sentia muito impotente e muito culpada. Felizmente, hoje ela faz um tratamento, né, faz acompanhamento psicológico, já fez acompanhamento com psiquiatra, mas hoje em dia mantém só com psicólogo. E felizmente as crises têm diminuído bastante. Ela já está nessa luta há 3 anos. No momento, ela se encontra bem. Ela fala de culpa e de impotência, né? Quando descobre essa situação envolvendo a filha adolescente. E são sentimentos que realmente chegam para os pais num momento como esse. O que você diria, né, para os pais desses jovens que estão encarando algum diagnóstico nesse sentido? Eu quero acalmar, né, o coração desses pais. Não há motivo para ter culpa, né? Porque a saúde mental é complexa, ela se liga a muitas coisas, então não há como dizer que a culpa é da mãe, a culpa é do pai. E impotência também não, né? Porque se procurou tratamento foi por orientação dos pais. A gente, como pai, como mãe, não consegue ajudar muito nessa questão de resolver aquele problema, mas a gente ajuda muito com a nossa amorosidade, a nossa companhia, o nosso acolhimento. É isso que o jovem precisa dos pais nesse momento. Tô por perto! A professora Gisele Oliveira, do Rio de Janeiro, fala sobre como estar sempre atenta à saúde mental dos alunos. Eu acredito que a gente precisa estar muito atento a tudo aquilo que o aluno diz e principalmente àquilo que o aluno não diz, aquilo que ele não diz com as palavras, mas que ele diz com suas ações. E quando ele quiser falar, os ouvidos têm que estar muito abertos. Mas quando ele não quiser falar, a gente precisa também chegar até esse aluno, dialogar com esse aluno e nunca sair da escola com essa informação, levando essa informação. Essa informação ela precisa ser compartilhada com a coordenação, ela precisa ser compartilhada com a orientação escolar, porque às vezes esse aluno está esperando exatamente um apoio, um suporte. E conosco ainda a Karina Viana Salles, que é diretora-geral de uma escola e de um centro de estudos em Salvador. Tem sido o papel da escola identificar, acolher este aluno para que ele construa senso de pertencimento, levar para a sala de aula temáticas que versem sobre isso, sem estigmatizar ninguém, e ter um diálogo franco com as famílias, a fim de encaminhá-las para a busca e apoio de profissionais especializados. São medidas essenciais para se obter bons resultados com alunos que se apresentam com problemas de saúde mental. Roseli, eu queria que você abordasse exatamente o papel dos professores, da escola também, na atenção a esse jovem. Muitos deles apresentam alguns desses sintomas nesse ambiente escolar, né? Exatamente. Muitas escolas apenas, quando constatam, né, comportamentos assim, chamam a família e encaminham, pedem encaminhamento a psiquiatra, psicólogo, mas a escola tem seu papel, como a gente acabou de ouvir, e um papel importante. Os docentes precisam estar preparados pela instituição para saber o que observar e como tratar a questão no âmbito escolar. Não se trata de fazer terapia no âmbito escolar, mas os professores, a educação de uma maneira geral, tem muitos recursos que podem dar suporte para esses alunos que sofrem com questões emocionais, da saúde mental. A saúde mental de crianças e adolescentes continua sendo o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em Versão Ampliada. Para bom entendedor. Hora de ouvir a psicóloga Thaís Carvalho. A importância de observar algumas mudanças, falta de apetite, apatia, agressividade, conversas em excessos, isolamentos. Então, com isso a gente pode perceber que a participação dos pais na vida dos filhos é imprescindível, onde orientamos a participar de forma lúdica, brincadeiras, de jogos, através de passeios curtos. Esses pais, eles devem fazer a avaliação sobre eles. Eu estou bem? Está acontecendo alguma coisa diferenciada comigo? Por quê? Porque as atitudes deles refletem aos que estão à sua volta e na vida dos filhos, que os veem muito como espelho.
Roseli, ensinar autoconhecimento e exercitar isso no dia a dia, conhecendo também quem está ao nosso redor, como olhar para o nosso filho, olhar se alguma coisa está diferente. A gente sempre fala, né? Conhecer o filho é fundamental, mas se conhecer nessa relação também é muito importante para que a gente possa auxiliar esse jovem, né? É uma relação de dependência, né? A gente pode conhecer mais o outro, principalmente o outro próximo, com filho, né, ou parentes, mas filho principalmente, quando a gente se conhece, porque senão a gente se vê no outro. Então é importante saber qual característica é minha e qual é aquela que eu estou de fato vendo no meu filho e na minha filha. Me conta uma história. Prontíssima aqui, já esperando a sua dica sobre esse assunto, Roseli. Você sabe que foi feita uma pesquisa por um professor universitário com crianças de 11 anos a adolescentes de 18. E nessa pesquisa ele descobriu uma fragilidade emocional muito grande que levava muitos deles a ficar trancado no quarto por muito tempo. E ele escreveu um livro que vale a pena ler. O livro é A Geração do Quarto. A Geração do Quarto é a indicação da Roseli para você que vem acompanhando o nosso programa. But all my friends, they don't know what it's like, They don't understand why I can't sleep through the night. Como falamos até aqui, a saúde mental merece tanto cuidado e atenção quanto a saúde física. E a rotina de equilibristas de muitos pais e mães acaba exigindo demais da gente. É estar atento às demandas dos filhos, dar conta dos desafios profissionais, equilibrar a vida amorosa. É tanta correria, tanta cobrança, tanto julgamento, tanta culpa. E às vezes vem o diagnóstico de depressão, pânico, ansiedade. Em muitos momentos, cuidamos tanto dos outros que esquecemos de olhar para a gente. Mas o cuidado com a saúde mental também pode afetar os nossos filhos, esses jovens ao nosso redor. Então, a partir de agora, a saúde mental dos pais é o nosso foco aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. De Salvador, temos o desabafo de um pai, o Washington Silva, que conta pra gente sobre a dificuldade que tem no seu relacionamento familiar e na rotina de trabalho por causa da ansiedade. Eu tenho algumas dificuldades aí, né, em relação a essa questão psicológica, né? Eu tenho uma forte ansiedade, tenho um estado muito ansioso, né? A ansiedade, ela dificulta o sono, dificulta uma boa alimentação, né? Causa essa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de relacionamento por conta da distância que eu tenho com meus filhos. Uma das ferramentas que eu busquei foi a ajuda aí da psicologia. E isso me causa um certo transtorno, porque a gente se culpa, né? E a palavrinha, né? A última para encerrar, a culpa. Ela tá sempre ali, aí ela deixa essa ansiedade tomar conta da gente. E muitas vezes a gente não dá conta de resolver isso sozinho, né, Roseli? Como é que a gente sabe que precisa, de fato, de uma ajuda profissional para lidar com esses sentimentos todos? Você sabe que essa culpa acompanha a gente, porque há um ideal de ser perfeito, né? Perfeito como marido, como mulher, como mãe, como pai. Mas não somos perfeitos, nem seremos, e é por isso que a gente fica cultivando essa culpa. Aliás, esse é um bom momento, né, de a gente perceber quando precisa de alguém que nos ajude, de algo ou alguém que nos ajude a trilhar as nossas dificuldades com uma maior tranquilidade. E não apenas dificuldades, mas também sintomas, como a gente ouviu, a ansiedade que atrapalha a vida, e atrapalha também o relacionamento com os filhos e os afeta, né? E afeta intensamente. Então, quando a gente percebe que tem uma questão que congela a gente, que atrapalha a gente, que impede que a gente resolva questões cotidianas, é hora de procurar ajuda. Seus pais. Conosco agora de Curitiba temos o Lucas Reis, de 20 anos. A mãe dele sofre com depressão e crises de pânico e ele conta como é o convívio em família. Conviver com alguém que tem essa síndrome é extremamente tranquilo, desde que a pessoa esteja fazendo tratamento. Minha mãe faz desde que eu me lembro por gente e ela já passou vários ciclos de, às vezes, não precisar mais do remédio e depois voltar por causa de uma recaída.
etc., ela está acostumada com esse processo já, então desde os primeiros indícios ela volta para o tratamento. E esse acompanhamento é extremamente necessário, senão eu não conseguiria nem andar de ônibus, que é uma coisa extremamente simples e cotidiana. Roseli, a gente fica muito preocupado com a saúde do filho, né? De uma maneira geral. E aí a gente tem um relato de um filho olhando para a mãe que está com um problema de saúde mental. Ele falou, olha, enquanto tem o tratamento, é tranquilo lidar, mas nem sempre isso acontece, ou mesmo às vezes demora, né, para que esse diagnóstico venha. E de que forma o filho, lógico, a gente está falando aí de um filho maior, ele tem 20 anos, mas um adolescente, ele pode ser impactado por isso, né, por um diagnóstico do pai. Uma criança que está ali ao redor, ela vai ser impactada. Como é que a gente lida também com esse cenário, né, do filho observando que a nossa saúde mental não está caminhando tão bem? Pois é, o Lucas tem idade e maturidade suficiente para entender todo o panorama, inclusive da necessidade do tratamento dela, mas as crianças não entendem o que acontece. E para a criança, em geral, o que acontece de diferente com a mãe, com o pai, tem a ver com a própria criança, né? Ou ela acha que os pais não gostam mais dela, ou que não estão mais interessados nela, não a amam mais, e não é uma questão mesmo de saúde mental, que crianças e adolescentes no início da adolescência não entendem, não conseguem perceber. Então é muito bom que os adultos percebam, quem tem relacionamento com pai ou mãe, que começa a mostrar sinais de sofrimento emocional, psíquico, pode dar um toque para eles procurarem ajuda pelo bem da própria pessoa e dos filhos. Para bom entendedor, nós convocamos 2 especialistas aqui, né, para trazer também opinião sobre essa questão. Primeiro a gente ouve a psicóloga Jéssica Oliveira. As figuras parentais são fundamentais e essenciais para as crianças. Então, quando os pais estão enfrentando uma instabilidade emocional, é importante que eles busquem uma rede de apoio composta por psicólogo, né, pessoas de confiança, muitas vezes psiquiatra, que auxilia a promoção de saúde mental. Também por aqui, o psiquiatra Glauber Riga Caio, ele que é vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Pais com transtorno mental pode ser sim um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais nos filhos. Isso pode ser explicado em grande parte pela genética, mas também pelo próprio ambiente, né, de estresse desnecessário que os filhos vão sofrendo ao longo da vida. Tem até um estudo importante que mostra que pais com depressão, com ansiedade ou com transtorno bipolar, eles têm uma maior chance de desencadear um transtorno alimentar nos filhos. E como que os filhos podem se blindar? Primeiro é os próprios filhos fazerem psicoterapia e os pais não terem preconceito em buscar ajuda para fazer o tratamento o quanto antes. A gente falou de detecção, de prevenção, de cuidado. E mais uma vez, Roseli, quando a gente está falando disso tudo envolvendo a saúde mental, é inevitável a palavra surgir, preconceito. Mais uma vez, a gente precisa se livrar disso, né? Nossa, é com urgência, né? Porque a saúde mental, a manutenção dela, o tratamento, né, quando necessário, estão muito ligados aos preconceitos. Há muitas pessoas que gostariam de procurar uma ajuda profissional com psiquiatra ou com psicólogo e hesitam justamente por conta dos preconceitos das pessoas próximas no trabalho. Então é preciso que a sociedade entenda, né, que é uma questão de sofrimento e que é preciso apoio e realmente uma rede, né, que possa colaborar para a pessoa seguir em frente na sua busca de tratamento e na sua melhora. A saúde mental dos pais continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E tem dicas chegando. Vi e curti. Roseli, que indicações você traz para os pais, né, refletirem um pouco mais sobre a saúde mental? Eu trouxe 2 indicações hoje, Thaís, sobre uma família, né, cuja mãe tem um problema de saúde mental, ela é alcoólatra. Aliás, é bom também a gente
lembrar, né, que ser alcoólatra é uma questão de saúde mental. E esse filme, o título é Quando um Homem Ama uma Mulher, e é um filme que já foi feito há bastante tempo, mas continua atual, mostrando os efeitos, né, da doença mental no relacionamento do casal e com os filhos. E trouxe também um filme mais novo, que esse inclusive foi indicado ao Oscar. O título é Meu Pai, que mostra exatamente no envelhecimento, o surgimento da demência, e quem conta o filme é o próprio personagem, né? Então é um filme que é bom assistir quando você está muito bem, porque é um filme que angustia, mas é um filme que vale muito a pena ver. Meu Pai. Meu Pai, esse último filme indicado pela Roseli, o primeiro deles, Quando um Homem Ama uma Mulher. But that's how it goes. Millions of people living this world. 4 em cada 5 professores tiveram a saúde mental impactada de alguma forma durante a pandemia, de acordo com um levantamento realizado pelo sindicato que representa os profissionais de educação do Reino Unido. A pesquisa mostrou ainda que 23% dos entrevistados precisou usar medicamentos. Já 12% apoiou esse tratamento também com a ajuda de um psicólogo. O estudo é internacional, mas quando analisamos os dados do Brasil, os números também são preocupantes. Informações do Unicef apontam que a falta de estrutura educacional, a sobrecarga e as mudanças nas formas de ensinar acabam agravando também o estado de saúde mental de pelo menos 72% dos professores. Por isso, o nosso foco agora é na saúde mental desses profissionais da educação. Minha Voz. A Wilma Figueiredo, professora da Rede Estadual de Minas Gerais, sofre com depressão e síndrome do pânico e conta um pouco pra gente. Um dos desafios constantes no dia a dia são as atividades da escola, com relação aos horários, cronogramas e organização do fluxo de trabalho, porque é preciso cumprir todas as propostas educacionais da instituição. Também o estresse, a redução da capacidade de concentração, a irritabilidade, que diminui, a tolerância e aumenta a chance de conflito entre as pessoas. É muita pressão, é sobrecarga, é uma necessidade de transformação, na forma de ensinar. E isso, obviamente, reflete na saúde mental desses profissionais, Roseli? E como? Veja bem, o professor é aquele que sofre cobranças e pressão da instituição em que ele trabalha, cobranças e pressão dos alunos para quem ele leciona e das famílias desses alunos, Isso sem falar, Thaís, das próprias cobranças. Todos nós temos cobranças pessoais em relação ao nosso trabalho, à nossa profissão. Então, é preciso estar sempre muito atento à saúde mental dos professores. É um trabalho que exige muito equilíbrio, e o equilíbrio só é possível quando a saúde mental está em dia. Então, as famílias dos alunos, a instituição escolar em que os professores trabalham, precisam estar atentos em saber como promover a saúde mental desses profissionais. E a escola? Diz o quê? Conosco, o Anderson Quadros, coordenador adjunto de uma escola na região metropolitana de Porto Alegre. Ele fala sobre projetos criados para cuidar da saúde mental desses profissionais da educação. Aqui na escola, por a gente detectar já a sobrecarga dos professores, já que na pandemia afetou todo mundo, a gente optou por dar início no projeto de atendimento terapêutico dos nossos professores, que é semanal. A gente sabe que por vezes não é fácil lidar com a mudança da rotina, o estresse e tudo, por isso a gente optou por fazer essas atividades para a rotina deles, porque a gente se preocupa, mas ainda tem um caminho meio longo pela frente, até porque é só o comecinho, A gente ainda está desenvolvendo essa e outras ações para os nossos professores e coordenadores também, vamos ver como é que vai ficar. Roseli, de que forma a escola pode atuar também na prevenção dessas doenças mentais ou mesmo no suporte a esse profissional? Primeiramente, tendo um relacionamento muito respeitoso com os professores. Muitas escolas apenas cobram, mas é preciso oferecer formação para que quando há uma mudança de metodologia,
eles se sintam amparados teoricamente, metodologicamente. É preciso também estar sempre oferecendo um bom ambiente na inter-relação pessoal de todos, né? É preciso que a equipe seja de fato um grupo acolhedor, porque um professor pode acolher o outro. Então, a instituição escolar é responsável por oferecer esse clima amigável de companheirismo, de solidariedade entre os seus docentes. Para bom entendedor, a Nayana Dapiev Patias, do Departamento de Psicologia da UFSM, é autora do projeto Trabalho e Saúde Mental de Professores durante e após a pandemia. Ela conversa conosco sobre as conclusões desse estudo. A questão da pandemia e o fechamento das escolas exigiu dos professores uma carga de trabalho que já era grande, intensificou também as questões de ter que relacionar e ter que lidar com as atividades domésticas e também com o trabalho dentro de casa. Então, houve uma intensificação dos sintomas de ansiedade, depressão, baixa qualidade do sono durante a pandemia nos docentes. E isso impacta, né, no seu trabalho também, na sua vida pessoal. Na minha opinião. E ainda sobre isso, vamos ouvir agora o psicólogo Tiago Brenner. Por que isso está ocorrendo, né? Devido às mudanças que têm ocorrido na própria função do professor, né? Como por exemplo, a fragmentação do seu trabalho, né? E a complexidade das demandas que têm sido impostas a esse profissional. E, obviamente, isso está coincidindo com um processo histórico de rápida transformação do próprio contexto social. De que forma a gente pode estar contribuindo para essa questão, né? É necessário que a equipe diretiva ela possa estabelecer um plano de cuidado, né? Ou formas de cuidado com este profissional e estar atentos aos sinais de burnout, de estresse, de ansiedade. Roseli, eu quero começar te perguntando se há alguma forma de se blindar, né, desse profissional de educação conseguir criar mecanismos também de prevenção. A gente sabe que muitos já estão envolvidos, inclusive já com o diagnóstico de algum problema de saúde mental, mas há uma forma também de prevenção, de blindagem? Ah, sim, os professores podem buscar alternativas, né? E aí nós até comentamos que cada pessoa tem os seus interesses, tem a sua maneira de lazer, de entretenimento, cuidar de si, aquele momento, né? Agora eu vou largar tudo e vou assistir a um filme que eu quero muito, vai me fazer bem, ou eu vou cuidar da minha aparência um pouco mais, ou eu vou fazer um pouco de exercício, yoga, eu vou fazer meditação. Cada pessoa deve procurar o seu caminho que pode ajudar, sim, a manter um equilíbrio das suas emoções. Esse cuidado com esse professor deve ser um motivo de atenção para toda a sociedade, mas principalmente para as famílias que convivem nessa rotina, né, Roseli? Exatamente. Aliás, eu disse isso em uma reunião de pais, em uma escola, e eles ficaram espantados porque não tinham pensado nisso. É nossa função, a função de todas as famílias, de alunos, proteger esses professores, cuidar bem deles, e há muitas possibilidades, muitas maneiras diferentes de demonstrar, né, o respeito e o carinho por essas pessoas que estão em situação de fragilidade, sim, depois de tudo que passaram e continuam passando. A saúde mental dos professores continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar! Sobre esse tema, Roseli, eu sei que você preparou uma indicação. Fala pra gente. É uma indicação que eu acho muito interessante, porque aborda exatamente a proteção da saúde mental dos professores. O que ele mesmo pode fazer por ele, nos tempos de folga em que ele não está trabalhando, e o que a sociedade pode fazer e qual a responsabilidade dela. O título desse artigo é Janeiro Branco, Como Proteger a Saúde Mental dos Professores. E o site é da Fundação Lehman. O título do site é fundacãolehman.org.br. Vou pedir para você repetir primeiro, Roseli, o nome desse artigo para a gente obter mais informações sobre o tema. Janeiro Branco, Como Proteger a Saúde Mental dos Professores. E o site?
fundacãoleman, com 2 Ns.org.br. Lembrando que todas as dicas ficam disponíveis para você consultar quantas vezes quiser, assim como o nosso programa, né? Você pode ouvir também sem problemas e compartilhar, lógico, o conteúdo. É só entrar no site da Band News FM, procurar a aba Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Se quiser participar, você pode mandar o seu e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Também pode nos acionar nas redes sociais, @ThaísBdias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Agradeço a produção desse programa da Camila Quaresma, a sonorização do José Antônio de Araújo e, lógico, você, ouvinte, que está sempre aqui com a gente, agradeço a sua companhia nas nossas colunas diárias, no nosso programa em versão ampliada também. Roseli Saião sempre comigo aqui dividindo esse espaço, trazendo ensinamentos, conhecimentos, dicas para você que é nosso ouvinte. Agradeço a sua participação. Um beijo, Roseli, até semana que vem. Um beijo, Thaís. Muita gratidão pela sua companhia, muito carinho para os nossos ouvintes. E continue ligado, porque você sabe, né? Seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.